Fala galera, Taco aqui e hoje vamos para mais uma aula, dessa vez na Mirage, voltando a falar aí sobre as defaults nos mapas. Hoje vamos falar da Mirage, falamos já da Ancient, falamos da Dust 2 e hoje vamos falar um pouquinho da Mirage, que é esse mapa aí, provavelmente o mapa mais jogado aqui no Brasil, né? Um dos fatores disso aí é porque o FPS fica um pouquinho maior do que dos outros mapas. Também tem outros fatores, né? É um mapa que nunca saiu da rotação competitiva, é um mapa que o Brasil sempre mandou bem aí também nos campeonatos. E é um mapa muito bom também de jogar, né? Então, com certeza aí o mapa mais popular, mais jogado aí entre os brasileiros. Bom, se você não assistiu ainda, né, os meus outros vídeos aula, fiquem à vontade, sejam todos muito bem-vindos. Deixa o seu like, se inscreve no canal, todas essas coisas aí que a galera pede pra fazer, porque realmente ajuda muito. O intuito desse vídeo pra mim, né, é compartilhar o meu conhecimento com vocês e ajudar de alguma forma, agregar de alguma forma também, não só individualmente pra cada um, mas pra comunidade em si. Também, esse é um vídeo meio... é um vídeo falando sobre os básicos dos mapas, sobre o básico do jogo, mas dominar o básico, dominar o beabá do CS é algo muito difícil também, entendeu? Então é sempre bom a gente falar sobre isso, é bom ter uma base boa. É como se fosse construir uma casinha, colocar ali os pilares bem, entendeu? Bem definidos, bem fortes pra segurar a obra, entendeu? É mais ou menos aí a analogia. Quando a gente fala de Mirage, de TR aqui, a gente divide mais uma vez, né, as funções. Vai de time pra time, mas a maioria, que eu vou falar aqui pra vocês, é o que a maioria faz, é o que é mais comum de ser feito, a forma que eu enxergo também, muito disso aqui é a forma que eu enxergo e coisas do tipo. Num time competitivo, a forma que eles dividiriam aqui as posições, né, seria duas pontas, um jogando aqui na ponta A, ou aqui, outro jogando na ponta B, e três jogadores do bloco que seriam responsáveis aqui por cortar o mapa, né? Essa expressão que a gente vem usando, e completar a default. Vamos começar falando um pouquinho das pontas. A primeira ponta é a ponta A. Eu joguei boa parte da minha carreira, 80% da minha carreira nessa posição aqui. É uma posição onde você tem menos duelo, mas é uma posição extremamente chave, estrategicamente falando, para todos os times. Essa ponta A aqui é muito importante, muito. Mantendo a ponta A, né, é o que facilita o seu time a splitar A. E um jogador bom aqui na ponta A, ele também consegue ler com mais facilidade os setups do CT e ir alimentando, né, o seu IGL com informações aqui bem precisas do que está acontecendo no bomb site também. Então, é fundamental essa posição aqui. Você também tem que se preocupar muito em não morrer, por exemplo, né? Sei lá, o CT avança aqui e mata eu roldando, de alguma forma. Ele tem toda essa região aqui do mapa. Ele tem agora tudo isso aqui, ele sabe que não tem ninguém. E a única preocupação do bombear deles agora vira liga e janela. Então ele só tem que se preocupar com isso aqui. E aí fica bem mais fácil de jogar o round, né? Se eles conseguem dominar toda essa região aqui. Então esse cara aqui, esse jogador é bem chave. Não pode morrer, tem que holdar bem, tem que entrar na hora certa, tem que ter um timing bom aqui. Uma posição bem chave aqui do mapa. Que eu joguei, né, por muitos anos. E gostava muito de fazer isso. Quando me tornei IGL, vim jogar aqui no bloco, vim jogar aqui no meio dos mapas. E me tornei um jogador diferente, né? E aí temos a outra ponta aqui, que seria a ponta B. Essa ponta B, aqui na Mirage, boa parte dos times é um cara que desce caminho de rato, domina caminho de rato e auxilia o domínio da liga, o domínio do meio aqui, junto com os três ali do bloco. Esse cara também, às vezes, né, aqui é uma posição onde você pode, pô, vou rato, agora eu vou causar B aqui, guys, eu não vou rato, agora eu vou ficar de boa marcando B, que agora eu acho que ele vai avançar. Pá. É um bomb solo, né? Então é mais raro em um bomb solo o CT vir aqui e meter esse louco de avançar, sair correndo, etc. Então a preocupação com esse avanço aqui é menor do que com a preocupação do avanço caverna e do avanço palácio, que é mais comum de acontecer do que do avanço B. Então muitos times trabalham no formato de 3 no bloco, 1 na ponta A, e esse cara aqui que tá na ponta B, ele vem causar, ele às vezes tá com uma flash por cima, ele tá com uma smokezinha pra encher o saco, ele vem aqui, tá com a Molivan, e aí ele desce rato. Então esse cara aqui tanto auxilia no domínio meio quanto marca um pouquinho a B, fica indo, voltando, opa, vem aqui, dominou o rato, rato clear, guys. Beleza, vou aqui voltar pra B, agora eu acho que vai... Enfim, essa posição também é uma posição chave, mas dá pra jogar um pouco mais do que lá na ponta A, né? Digamos assim, dá pra participar mais dos domínios do mapa, das ações do mapa. E aí, finalmente, temos os três do bloco, um deles sendo a AWP, com certeza, que vão ser responsáveis por dominar essa região aqui do mapa, que é o meio do mapa, não tomar as kills, punir em caso de avanço dos CTs aqui. Tem várias formas de agredir aqui o CT, rushando o meio, o Donk faz muito isso, pulando placa aqui, baixa L, AWP picando, quebra a smoke da janela, smoke liga, sai liga com flash, smoke sai pra matar o rato. Tem várias formas aqui de punir o meio, então a preocupação do TR aqui tem que ser não ser punido por esses CTs, punir, né, em caso de agressão, enfim, cara rushar até aqui, por exemplo, e completar, né, o domínio do mapa após o domínio
da ligação. Quando esse kit é atacado, que você consegue dominar a ligação, que entrou na ligação, significa que você completou o domínio do default aqui da Mirage. Então, nos rounds defaultado, a Mirage é um mapa que você consegue jogar defaultado e você consegue jogar também com táticas mais direcionadas da base. Mas aqui nós estamos falando da default, então, né, não queria misturar as coisas. Uma coisa aqui que é meio regra, né, é a smoke janela e a renovação da smoke janela. Então é muito importante aqui você tá sempre atento. Pô, tacou a smoke, 18 segundos, você conta, beleza, deu 18 segundos, re-smoke janela, por exemplo. Então essas janelas é sempre bom você tá re-smocando, pra facilitar aqui o domínio da liga e a finalização do default, né, de cortar o mapa. E aí, falando um pouquinho desse domínio meio, quais são as formas mais comuns do domínio meio acontecer? A primeira forma é a defaultona, jogo jogado, mais pug. Então basicamente você vai ter normalmente smoke top meio, smoke janela, molotov liga. Você começa o round assim, esse combo de granadas. E aqui você vai tacando flashes. Bango aqui, banga na carroça, banga atrás da carroça. Pede flash TV lá de trás de algum amiguinho. E aqui você vem pro domínio do meio junto com seus amigos. Esse é o domínio mais simples, né? Que mais acontece. E aí é um 50-50, né? Porque você tem que ter alguém aqui que vai estar lendo. Esse primeiro cara aqui que vai estar lendo as agressões. Os CTs às vezes vão molotovar a carroça. Vai cair muita granada aqui no meio. Vai vir HE janela pra quebrar. Vai vir HE top meio pra quebrar smoke top meio. Então esse cara aqui tem que estar esperto pra saber a hora certa de sair, né? Usando ainda as smokes que foram tacadas no início de round. E usando também o combo de flash perfeito. E aí uma dica que eu dou pra vocês, né, que é o seguinte: a maioria dos jogadores de CT aqui, até o cara da janela, eles esperam o ponto de ação do início aqui, do domínio, seriam as flashes, né? A maioria dos times banga, flash explodiu, o cara tá indo. Então o cara, os CTs no alto nível, né, até um nível mais intermediário até, os caras esperam as flash explodir, explodiu as flash, o cara quebra a janela, boom, e pique, entendeu? Então é importante você aqui no meio, você ir baitando essas flashes. Assim como as flashes lá da varanda pra atacar ganho no escuro baixo, aqui no meio também é importante você ir baitando. Então tacou uma, não vai. Tacou outra atrás da carroça, não vai. Às vezes vai sem flash, às vezes vai com duas flashes, às vezes vai com três, às vezes vai com quatro, às vezes vai só com uma, às vezes vem com rambush, enfim. A forma que você vai sair aqui no meio é muito importante para você não ser punido pelos CTs. Outra forma de sair meio, né, seria o domínio meio rápido aproveitando o respawn. Isso aqui é legal. Então você vai para uma trocação franca ali no meio sem perder muito tempo. Faz a flash TV. Pra cegar o cara da janela, né? O AWP que tá aqui, etc. Cega também o cara do L. Cega bastante coisa essa flash, mas é bem conhecido também. E você sai na mira aqui no meio, por exemplo. Os 5 meio correndo. Depois você resmoca a janela. E aí é uma forma de mudar o pace do jogo também. É uma forma de sair correndo aqui no meio. Você muda o ritmo também. Timing que você tá fazendo as coisas. E vira um domínio meio, né? Onde você tá bem forte ali na mira. As agressões aqui do CT já são... Você já consegue não punir elas, que elas não vieram ainda, mas você consegue acabar com elas, né? Pausar elas antes delas acontecerem, de certa forma. Então o domínio meio rápido também é uma forma legal de dominar o meio. E o terceiro jeito seria o domínio meio lento. Então domínio meio lento, você faz uma smokezinha em janela, tá com a smoke na liga. E aí, o que é que acontece? Quando os CTs estão muito bem sincronizados aqui, quando eles estão com muita granada, muita economia, muita play, etc. Às vezes é muito difícil você dominar o meio rápido e é difícil você dominar o meio na default, entendeu? Os caras estão bem, os caras estão punindo, estão com muita granada. Você toma HE no pé, toma HE top meio, toma molotov carroça, outra molotov carroça, e a WP picando, e tome bala, e vem 4 caras brigar aqui no meio. Então é difícil esse domínio meio na default sem ter muita coisa. Então a possibilidade, né, uma coisa boa para você fazer nesses casos, quando tá muito difícil você dominar o meio, porque os CTs estão agredindo muito, é você começar com um domínio meio lento. Se os CTs estão colocando muita força aqui no início do round, significa que as pontas do mapa estão mais fracas, entendeu? Então o jogo funciona como se fosse mais ou menos um dominó que você vai contando as peças, entendeu? Tem muita peça para cá, não vai cair peça lá do outro lado. Deu pra entender. Mas enfim, se tem muita pressão dos CTs aqui no início do round no meio, isso significa que as pontas vão estar um pouco mais desprotegidas.
Isso significa também que os CTs, para ter tanta coisa aqui no meio de início de round, eles estão gastando muito utilitário, estão gastando muita granada, estão gastando muito smoke. Então esse é um recado, esse é um sinal de que o late round deles, o final do round deles vai ser um final de round fraco, entendeu? Eles vão ter pouca smoke, vão ter pouca molotov, vão ter pouca flash, pouca HE para devolver. Então se você cozinha esse round, se você deixa o round mais lento, se você domina aqui o meio lento, se você vai fazendo os caras gastar coisa, os últimos 30 segundos de round vai ser uns 30 segundos que você sabe, dá pra ir contando as smokes. Pô, já atacaram 4 smokes, já atacaram 3, já atacaram 5. Então o late round é um momento que você sabe que eles vão estar fracos pra reagir em relação a granadas. O utilitário vai ser só a mira, enquanto a gente vai ter bastante granada ainda, por exemplo. Então, tudo isso são leituras que você vai tendo ali durante o jogo, você como IGL vai tendo também. E nesse caso aqui do domínio meio lento, basicamente você começa com a smoke janela, molotovando liga, faz um combo de flash aqui no meio e você não domina o meio. Você não vai dominar o meio, você vai pra outro lugar, você vai, sei lá, já tem jogador seu aqui trabalhando B, já tem jogador seu aqui trabalhando A, ou você simplesmente fica parado. Às vezes você tacar smoke, fica aqui parado de alvo, por exemplo, você mata o Donk avançando, entendeu? Fica aqui parado, já ele vem, pum, você pega uma kill na sua default que já tá muito bom. Então esse domínio meio lento serve basicamente pra você fugir um pouquinho dessas agressões aqui no meio quando elas estão muito pesadas. Quando tá sendo gasto muita coisa aqui, você não quer bater de frente com isso, você pode começar com o domínio meio lento. E aí, o desafio, né, é dominar o meio atrasado. Pô, beleza, tá, que você deixou o meio pra eles, os caras gastaram tudo, aí o late round vai ser fácil, e aí, é fácil assim? Não é tão simples assim, né? Pra você dominar o meio, depois, no segundo tempo, você vai ter que ter algumas estratégias aqui, porque os CTs vão ter tudo isso aqui. Né? Os CTs vão chegar aqui neste round, vão tacar molotov carroça, vão quebrar smoke top meio, vai vir molotov ratas, vão gastar um monte de coisa, vai vir smoke liga, vão gastar tudo, vai ter alguém aqui, né, pegando essa informação, guys, meio tá clear, cuidado pontas. Guys, meio tá clear, cuidado, vai ter um cara aqui que vai ter essa informação, entendeu? Cuidado pontas, atenção, o cara do L já vai mirar um pouquinho aqui, o cara do AWP já vai cravar um pouco o palácio, então os caras já vão se preocupar nas pontas. Ou eles podem ter essa leitura que você vai pegar o meio atrasado, né? E podem ficar aqui no meio. Então, às vezes você tá aqui esperando os caras agredir, os caras vêm, taca tudo no meio, e eles pararam, o round ficou calado, você tá aqui paradinho, beleza, galera, vamos começar o domínio meio agora. Não necessariamente nessa hora os caras estão voltados pros bomb. Não, pode ser que os caras estejam aqui avançado, aqui no L, AWP na liga, AWP janela. Então, pra dominar o segundo tempo aqui do meio, né, normalmente você vem com a smoke janela. E aí, neste momento, você tem que se preocupar com coisas que você não se preocupa no domínio meio rápido. Que é o quê? Pessoas nessas posições aqui avançadas, né? Tá aqui. Pra trás. Eles podem estar em qualquer lugar. Então você tem que ter flash pra cegar o AWP da liga. Você tem que ter flash pra cegar o cara do L. Você tem que ter combo de flash pra cegar o cara que tá na rampinha aqui do meio. Só esperando a violência. Eita. Só esperando a violência. Essa aqui é venenosa, inclusive. Então tem vários setups aqui que os CTs usam para punir esse domínio meio lento. E no domínio meio lento você tem que saber que esses setups podem estar acontecendo e vir preparado para eles, né? Conhecer as flashes, conhecer as granadas é muito importante por causa disso aí, né? As flashes mais conhecidas aqui são flash carroça, você banga atrás da carroça ali. Uma flash conhecida. Essa aqui eu chamava de flash ence, mas cada um chama de o que quiser. Com os dois botões mesmo, andando pra frente no walk. É aquela lá da rampinha que eu mostrei pra vocês. Tem a flash TV, que eu mostrei também. Tem flash atrás da carroça. Você banga aqui pra ir com ela. Pra chegar esses caras que estão aqui avançados. É mais ou menos assim que você vai, né, se organizando para esse domínio meio. Então, falamos do domínio meio rápido. Domínio meio rápido você vem aqui, né, já na força bruta, trocar tiro mesmo, vem como de flash rápido. Falamos do domínio meio default, onde você vem aqui sentindo, né, pô, tacar smoke, eu quero molotov carroça, espera um pouquinho, vamos bangar agora, tá com a flash não vai, vem fakeando aqui, bangou outra e não vai, faz os caras gastar coisa, já se domina aqui o meio. E o domínio meio lento, né, que a gente acabou de falar. Então esses são os basics. Perceba que os três domínio meio lento, os três são muito dependentes de flash, muito dependentes de utilitária, muito dependentes de granadas no lugar certo. É muito importante também, né, esses três aqui do bloco, que são os três aqui no domínio meio, se organizarem de uma forma onde vocês tenham um cara que tá mais na frente, que é o cara, que é o ponta de lança, né? O cara que tá controlando mais aqui o domínio, as granadas, pedindo o que precisa ser feito. O cara que tá mais na bota dele, acompanhando esse cara, ajudando também, auxiliando, tacando as granadas, etc. E o WP também, que pode ser o suporte, pode também fazer algumas plays aqui pro meio. Então esses três jogadores aqui do bloco são os três responsáveis por guiar, executar, né? Esses domínios meio.
E aí eu falei pra vocês que ia falar também de outras formas de domínio meio, né? Tem várias outras formas de domínio meio. Por exemplo, alguns times começam com um smoke janela ou um smoke top meio, aí não faz nada no mapa, aí já já eles começam com execução A, smoke cabecinha, smoke passagem, e aí aqui eles gastaram 3 smokes, certo? Um smoke janela de neste round. E aí eles chamam toda a atenção do time inteiro pra A. Pô, entrada A, tá rolando A, pá, os caras gastam utilitária, vem molotov palácio, vem molotov não sei o que, vem flash pro cara picar. Os caras ficam preocupados, chama a atenção toda pra A, e aí você sai meio na mira, entendeu? Você sai meio aqui na mira sem gastar nada. Então você tá trocando as granadas que você taca no meio, tipo smoke top meio, smoke liga, smoke janela, não sei o que, pra fake execução aqui na A, pra você sair meio aqui de boa, sem ter trocação de tiro, sem... Então tem várias formas de você dominar o meio aqui, e os times vão, né, no alto nível, vai se... enfim, vai entrando nesse mind game mais uma vez aí que eu tô tentando passar pra vocês. E eu acho que basicamente é isso, assim. Óbvio, tem muito mais coisa aqui que eu poderia falar sobre cada coisa em específico, por exemplo, domínio meio lento. Poderia mostrar milhões de coisas, mas o que é importante pra mim aqui é que vocês entendam o basics, entendeu? Entender como funciona as defaults do mapa, como funciona o básico aqui do mapa. E eu acho que basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Mais uma vez, deixa o like, se inscreve, todos os procedimentos. Eu vou trazer mais vídeos assim, parecidos. Eu tô tentando não deixá-los tão longos. E aí a gente consegue fazer com mais quantidade, né? Se aprofundando em assuntos que vocês tenham interesse aí de saber. Então, por exemplo, tá, eu gostei muito do domínio meio lento. Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Gostei muito do... Vamos falar só do domínio meio no próximo vídeo da Mirage, coisas do tipo. Sugestões são 100% apreciadas. Tamo junto, galera. É nóis e até a próxima.